Opa, começando mais um vídeo aqui de tradução de músicas de One Piece, né? Já estamos na abertura número 6, a Brand New World. Lembrando que isso daqui não é uma aula, eu não sou professor de japonês. Eu só estou aqui registrando o meu momento de estudo para que talvez isso possa ser útil para alguém também, né? Por causa dos vocabulários abordados aqui. Isso daqui está passivo de erro, então é sempre interessante conferir, né? E eu uso bastante o Uricai-kun, que é uma extensão para Google Chrome. Se vocês quiserem baixar aí no computador de vocês, o Uricai-kun. É bem da hora. Você só passa assim o mouse em cima da palavra, se ela estiver criptografada, né, ali, tiver digitada e tá ali no site, só passar ela em cima assim, de qualquer caixa de texto ou coisa parecida, e vai estar aparecendo o resultado em inglês, né, o significado em inglês. Beleza? Parece uma caixinha azul assim. Então eu vou ativar aqui o Uricai-kun e a gente pode começar aqui o aprendizado da nossa sexta abertura. Lembrando que hoje eu tô um pouco doente. Então, se caso eu acabar tossindo, espirrando no meio do vídeo, peço perdão. Beleza? Então vamos começar aqui. Eu gosto bastante dessa abertura também. Uma das que eu mais gosto. Bem, vamos começar. Aqui ele começa com Hashiri Dase, Hashiri Dase. Vamos lá. Hashiri vem de Hashiru, que é correr. Esse Dase vem de Daço, que é começar a fazer alguma coisa, né? Então, Hashiri Dase, toda vez que vem esse Daço, depois é porque esse Dase vem de Daço, né? Ah, só que está no imperativo. Toda vez que vem o daço depois de algum verbo, ele fica na forma daço. E a forma daço diz que é para você começar a fazer o verbo. Então, comece a correr, tá no imperativo, né? Tá dando uma ordem. Esse dá se, esse se, tá indicando que tá no imperativo. Então, comece a correr, né? Sora takaku hatakazashi. Beleza. Sora significa céu. Takaku vem de takai. Takai é um adjetivo terminado em i. Esse adjetivo terminado em i significa alto ou caro. Pode ser caro também para coisas, por exemplo, esse computador, né, passou com a Takai desu, né? Quando eu passo com a Takai desu, né? Eu tô falando, esse computador é caro, né? Então, significa caro também. Só que, às vezes, os adjetivos, eles tiram esse i no final, né? Takai, tira o i e coloca o ku. E aí fica takaku. E isso acontece geralmente porque o adjetivo está no meio de frase e tem outros adjetivos durante a frase, coisas do tipo, né? Geralmente é essa a justificativa. Mas basicamente é isso. Então, Sora Takaku significa no alto do céu, né? Takaku significa alto. E aí, Hatakazashi, Hata significa bandeira, né? Aqui no caso eles estão falando a respeito da bandeira pirata, né? É porque é muito importante para os piratas a bandeira. E Kazashi é quando você coloca algo acima da sua cabeça. Então, estenda a bandeira, né? Coloque a bandeira acima, né, do alto do céu. É como se fosse isso, né? Comece a correr, coloque a bandeira no alto do céu. Uma coisa do tipo, né? Aí ele fala, Hatenai, kono umi o koete, sagashi ni koyo. Ok. Hatenai, hate significa fim, né? O destino, o fim de algo. Hatenai é sem fim, porque o nai tá no negativo. Hatenai, sem fim. Kono significa este. Umi significa mar. O é a partícula que indica. Perdão. É a partícula que indica que algum verbo vai ser executado. Coeter vem de coeru, que é atravessar, né? Então a parede ali, né? Eu venho correndo e quebro aquela parede, né? Eu quebro aquela parede e atravesso a parede, né? Eu não preciso demolir nada, não. Por exemplo, eu posso atravessar os mares, né? Navegando, né? Koeru é atravessar. Sagashi vem de sagasu, né? Sagasu significa procurar. E sagashi é a forma de substantivo de sagasu, que significa a busca, né? A procura. Iko vem de iku, que significa ir, né? Iko tá na forma convidativa, então tá convidando. Vamos. E esse yo é para dar ênfase, né? Tipo, tá falando algo com bastante ímpeto, né? Então você dá ênfase na frase colocando esse yo, e se for mais informal, coloca o z. Então fica mais ou menos assim. Se a gente ler ao contrário, né? Vamos. Aí esse ni é a partícula de direcionamento e de posicionamento. Então vamos para. Esse ni é o para. A busca, sagashi. Kono umi o koete, que atravessa esse mar, né? A busca de atravessa esse mar. Esse mar o quê? Atenai, sem fim. Então vamos para a busca que atravessa esse mar sem fim.
Ele fala, daremo imada. Daremo significa alguém. Só que se tiver no negativo a frase, significa ninguém. Entende? Então você vê, daremo. Aí você sabe que aquilo pode significar alguém e pode significar ninguém se no final da frase tiver um nai, um masen, ou qualquer coisa que coloque a frase no negativo. Então, daremo, imada, né? Imada significa... Ima sozinho significa agora. Esse imada significa madá, né? Esse madá ele dá uma sensação de ainda, né? Uh, Mitsuki rarenai. Aí aqui a gente tem uma coisa no negativo. Então o daremo é ninguém, significa ninguém. Mitsuki rarenai. Vamos lá. Mitsuki rareru é ser encontrado. Mitsukeru é encontrar alguma coisa, descobrir alguma coisa. Mitsuki rarenai é não ser encontrado, né? Então, daremo imada mitsuki rarenai é não foi encontrado, ainda não foi encontrado por ninguém. Takanaru, mune, omoi no mama. Ok. Takanaru significa palpitar, é um verbo. Palpitar, né? Uma coisa que ficou batendo tum, 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 né? Onomatopeia aqui. Takanaru, então, é palpitar. Geralmente eles falam esse palpitar do peito, e ali tá falando, ó. Takanaru mune, é o peito que palpita, né? O takanaru é um verbo, só que quando ele vem antes de um substantivo, geralmente é porque ele está adjetivando, caracterizando aquele substantivo. Então é o peito que o quê? Que palpita. Omoi no mama. Omoi significa o sentimento, né? Às vezes pode significar o pensamento também. Mamá significa a forma. Então é a forma do pensamento, né? É a forma do sentimento do peito que palpita. Tsuki susumu dakesa. Vamos lá. Susumu sozinho significa avançar, ir em frente, né? Avançar. Só que Tsuki Susumu se torna uma outra palavra, que significa, tipo, dar um dash pra frente. Por exemplo, quando você tá em um determinado local e você tá seguindo em frente, né? Você tá andando. Se do nada você dá aquela corrida mais forte pra frente, né? Se você tá fazendo alguma coisa na sua vida e do nada você dá uma acelerada naquilo que você tá fazendo na sua vida, você tá avançando rapidamente, né? E do nada, né? Você aquele começo onde você dá aquela explosão, né? Aquele começo, aquela. Enfim, isso significa Tsuki Susumu. É uma palavra específica em japonês para isso. Dake significa apenas. E sa, quando vem no finalzinho assim de frase, geralmente significa então. Se você ler aqui, né? Ele tá falando então, apenas comece a correr para frente, né? Então apenas dê um dash para frente. Então apenas acelere. É mais ou menos isso que ele tá falando. Yume o ibito ga nokos ashiato. Ok. Yume significa sonho. Oibito significa pessoas que perseguem, pessoas que seguem. Vamos entender isso daqui. Esse oi, ele vem de um verbo chamado ou, só que ele está na forma de substantivo aqui, né? Mas ou na forma de substantivo ou numa forma conectiva, porque eles às vezes tiram, não colocam ou, colocam oi, porque aí fica uma coisa mais, como é que eu vou explicar? Fica mais fácil de você falar, fica mais fácil de você conectar com uma outra palavra. Perdão, a garganta tá complicada. Oibito. Então, oibito é a pessoa que segue. Ou é o verbo seguir. Nokosu é deixar alguma coisa para trás, né? Eu tô andando aqui, aí eu deixei coisas para trás. Alguma coisa eu deixei para trás. Deixei cair alguma coisa, eu perdi alguma coisa, deixei para trás. Isso é nokosu. Ashiato. Ashiato, ashi significa perna. Ato significa ato significa depois, né? Não exatamente sempre com esse ideograma aqui, mas significa depois. Ashiato significa ashi significa perna e significa pé também. Isso é meio estranho, mas é verdade. Ashi pode significar os dois. Ashiato significa pegada, né? Se a gente ler ao contrário, fica pegadas, deixadas, né? No kusu, deixadas por pessoas que seguem sonhos, né? Yume ou ibito. Aqui, tá vendo?
Aí ele fala Donna arashi no yorumo. Donna significa qual tipo de, né? Sonna, esse tipo de. Konna, este tipo de. Anna, aquele tipo de. E Donna significa qual tipo de, né? Ele está perguntando qual tipo de alguma coisa. E ele está falando Donna arashi. Arashi significa tempestade. Só que yoru, né? Arashi no yoru. No é partícula de pertencimento. E esse yoru significa noite. Então, Arashi no yoru. A noite que pertence à tempestade. Então, a noite de tempestade, né? Qual tipo de noite de tempestuosa? Qual tipo de noite de tempestades? Aí tem esse mo. Esse mo, ele dá uma sensação de acréscimo. Então, ele pode significar também, ele pode significar até mesmo, ele pode significar várias coisas, né? Então, qual tipo de noite de tempestade também? Que também. Aí, kokoro hitotsu ni sureba. Kokoro significa coração. Coração na forma metafórica, tá? Em relação a sentimentos. Coração. Hitotsu significa um. Sureba significa suru, significa fazer. Sureba é se fizer. Então é uma forma condicional. É uma forma hipotética. Entendeu? Então, se fizer os corações em apenas um, né? Porque esse ni pode significar para, em, é uma partícula de posicionamento e direcionamento também, né? Hitotsu ni sureba. Aí, koete yukeru yo. Koete é aquele verbo que a gente já falou, né? Que é o verbo koeru, que é atravessar, só que está na forma do imperativo. Koete, atravesse. Só que aqui, ele está na forma do imperativo, mas ele não está sozinho. Então, ele só está na forma T. Porque ele está junto com yukeru. É junto, né? Koete yukeru, né? Conseguir atravessar. É mais ou menos isso, né? Yukeru significa conseguir ir. Iku, ir. Yukeru, conseguir ir. Mas aqui fica conseguir ir atravessando. É isso que ele está falando, né? Aí o yo é para dar ênfase. Itsudate. Itsudate significa a qualquer momento. Hashiri dase, começa a correr, começa a correr. Já falamos, né? Já falamos também. Sorata kaku hatakazashi, né? Coloca a bandeira acima, né? Coloca a bandeira... hasteie a bandeira no alto do céu, é mais ou menos alguma coisa do tipo, né? Darenimo misenai. Darenimo. Lembra que eu falei que daremo significa alguém? Só um momento. Perdão. Daremo significa alguém. Darenimo significa qualquer um. Daremo, alguém. Darenimo, qualquer um. Darenimo, misenai. Misenai vem de miseru. Miseru é mostrar. Agora, perdão, não tenho certeza, mas eu acho que miseru é mostrar. Deixa eu ver aqui. Miseru. Mostrar, é isso mesmo. Misete kudasai, né? Me mostre, por favor. Lembrei aqui agora. Miseru, mostrar. Misenai, não mostrar. Então, darenimo misenai. Não mostrado por ninguém, né? Não mostrado por ninguém. O que não é mostrado por ninguém? Namida. É a primeira palavra da próxima frase. A primeira palavra da próxima frase é namida, que significa lágrimas. Então, namida mo, esse mo é partícula de acréscimo, né? As lágrimas também. Aru keredo. Aru significa tiver. Keredo é mas, né? Então, também, mesmo se houverem lágrimas ainda não mostradas por ninguém, mas, aí esse queredo vem de queredomo, que é mas, né? E mas, entretanto, porém, então ele fala mas, oikakete, ele tá dando uma ordem, né? Que é oikakeru, que é a mesma coisa que ou, né? Corra atrás, né? Vá atrás. Oikakete é tipo assim, vá atrás disso, né? Oikakete. Vem do verbo oikakeru no infinitivo. Yume ou sasu? Yume é sonho. Sasu é apontar, né? Quando você aponta para alguém. Qualquer coisa aponta para outra coisa. Uma seta aponta para alguém, um dedo aponta para alguém. Yume ou sasu, compasso. Compasso é a mesma coisa de Rashimba-1 que a gente viu na primeira abertura, que é bússola. Compasso. Só que aqui tá falando do compass, que é em inglês.
Então, tudo que vem antes aqui de kompas, que é o substantivo, está caracterizando kompas, né? Tá caracterizando esse substantivo, que é yume ou sasu. Então, yume ou sasu aponta para o sonho, kompas, a bússola. Então, é a bússola que aponta para o sonho. Esse wa é para indicar qual que é o tópico principal da frase, que é a bússola, né? Que aponta para o sonho. Aí ele fala, Masugu na hitomi-sa. Olha só. Masugu na. Masugu, esse ma aqui, ele sempre dá um sentido de completamente, alguma coisa por completo. E esse sugu é de direcionamento, né? Então, masugu na é uma coisa direta. É uma coisa que diretamente, que faz alguma coisa diretamente. A cara do Chopper e do Sop aqui tá incrível, né? Tá engraçado. Masugu na. Ah, tá. Tô olhando ali agora pra cara dos personagens. Masuguná significa diretamente. E Hitomi significa a pupila dos olhos, né? E esse Sa significa então. Aí ele fala assim. Ele tá falando assim. Que a pupila dos olhos, diretamente, né? Olha diretamente, né? Como a bússola que aponta. É poesia, né? É o que tá falando aí, é poesia. Aí depois ele fala isso tudo, ele fala então. Ele fala Tachidomarenai, né? Tachidomaru significa não fique aí parado, né? Não fique aí em pé parado. Tachidomaru é ficar em pé parado, né? Ficar lá parado sem fazer nada. Tachidomarenai é não fique aí parado. É uma ordem, né? Around the world, né? Em inglês, em volta do mundo. Né? Tipo, vai dar início, né? Vou dar início a isso. Ashirida C. Ok. Darei yorimo sono sakie. Ok. Darei yorimo. Dare significa alguém. Yorimo significa ao invés de. Sono sakie. Sono significa esse. Saki significa a ponta de alguma coisa. Eu já falei aqui uma vez, né? Por exemplo, se você olhar para essa caneta, a ponta, as pontas dela são saki, né? Então, o saki pode ser usado para várias coisas. Várias coisas. Destino, coisas que vieram antes, coisas que vêm depois. É porque significa esses polos, essas extremidades, né? Sono sakie, né? Alguém que ao invés desse destino, né? Aí esse E é porque está indo em direção, né? Ao invés de alguém que vai em direção a esse destino, é esse objetivo, né? Nigedase nakereba, né? Nige vem de nigeru, que é fugir. Dasa nakereba tá na forma negativa hipotética, né? Que é não conseguir começar a fugir. É tipo isso que ele tá falando, né? Se não conseguir começar a fugir, né? Aí ele fala, Ashita o tsukamerunda. Vamos lá. Ashita significa amanhã. Tsukamerunda. Tsukameru significa você agarrar alguma coisa, você capturar alguma coisa, né? Alguma coisa está fugindo de você, você captura aquela coisa. Beleza. Tsukamerunda. Esse runda, ele vem de nodar, o verbo nodar. Perdão, o verbo não, a forma nodar. E a forma nodar, ela é uma forma que você explica. Perdão, se você termina, tô com refluxo. Se você termina a, a, a frase com nodar, significa que você está explicando tudo que veio antes. Esse nodar, ele pode se transformar em unda, dependendo da formalidade que você está falando. Se você falar mais informal, você pode falar unda. Então ele está falando aqui, né? Ao invés dele falar tsukameru nodar, ele está falando tsukamerunda, entendeu? Ashita o tsukamerunda, né? Então ele está explicando agarre o amanhã, né? Então ele está falando, ao invés de você ir nessa direção, né? A frase passa. Lá, tá vendo? Daremo sonosaki. Ao invés de você ir nessa direção, se caso você não fugir, agarre o amanhã. Isso tudo é uma explicação, porque tem esse unda no final, entendeu? O ikakete, né? Persiga, persiga. Aí ele fala, meni utsuru subeteima. Me é olhos, né? Ni é a partícula de direcionamento, para, em, e posicionamento também, né? Então ele mostra, né? Algo está acontecendo em alguma coisa. É para alguma coisa, indo em direção a alguma coisa, né? Não é a mesma coisa que e, mas é mais ou menos isso. Acho que vocês entenderam.
Me, né? Então, aqui pode significar nos olhos, né? Meni, nos olhos. Utsuru significa refletir. Então, tá refletindo nos olhos, né? Utsuru significa refletir. Refletir o quê? Subter. Subter, tudo. Subter significa tudo. Ima significa agora. Então, agora tudo reflete nos seus olhos, né? Em seus olhos. Aí ele fala, lembra desse ma que apareceu em Masuguna? Agora tá aparecendo em Mashirona. E lembra que eu falei que esse ma dá um sentido de uma completude, né? Uma coisa completamente, uma coisa completa? Então, esse shiro significa, ele vem da palavra shiroi, que significa branco, né? E mashirona significa completamente branco. E esse na é para mostrar que mashiro, que é completamente branco, tá na forma. Esse na indica que ele está numa forma de adjetivo. Existem adjetivos terminados em i e adjetivos terminados em na. E esse está na forma na. Então, mashirona, né? Completamente branco. Kokoro é o coração completamente branco, né? O coração completamente puro, porque uma coisa em branco é igual uma página em branco, nada foi escrito ainda. Mashirona kokoro, aí ni, né? No coração completamente em branco. Ele tá falando no seu coração completamente em branco, né? Porque o japonês ele não fica falando anata, anata wa, anata ga, watashi wa, kare wa, não fica falando, né? Eu, você, ele, não fica repetindo isso. Fica tudo subentendido. Então ele tá falando no seu coração completamente branco. Aí ele fala shirushite yuko, né? Esse shirushite vem do shirusuru, que significa você vai fazer anotações, você vai anotar alguma coisa. Yuko significa iku, só que na forma convidativa, yuko, né? Vamos, tá convidando, né? Vamos anotar. Então ele tá falando, vamos anotar nesse coração completamente branco. Ele fala Brand New World, que é novíssimo mundo em inglês, Start Me Up, né? Isso vai começar agora, né? Dê início a isso agora. E é isso. Mais uma música aí, a música número 6 de One Piece. Espero que tenha sido útil. A gente se vê na abertura número 7.